Estive conversando com um dos mais ricos médicos que há nos Estados Unidos. In his office, not long ago. Em seu consultório. Não faz muito tempo. Very fine specialist lawyer. Um excelente especialista em juízo. Real gallant man. Homem muito fino. And I said, E eu lhe disse, Doctor, I want to ask you a question. doutor, quero lhe fazer uma pergunta. I said, all right. Ele disse, muito bem. I said, I noticed your medical sign, the staff. Eu disse, notei seu emblema médico, a haste. Got a serpent wrapped around a pole. O senhor tem uma serpente enrolada numa estaca. What does that stand for? I said, I don't know. O que isso representa? Ele disse, não sei. I said, it stands for this. Eu disse, representa isso. It was a symbol of divine healing. Foi símbolo da cura divina. Where Moses lifted up the brass serpent in the wilderness. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. See, which was only a symbol. Veja, porque foi só símbolo. Only a symbol of the true Christ. Só símbolo do verdadeiro Cristo. Now today, medicine is a symbol of
médicos verdadeiramente bons creem, But some of them don't believe it. mas alguns deles não creem. But the very emblem that the holder Mas o próprio emblema que exibe testifies to the power of Almighty God, whether they want to believe it or not. testifica do poder do Deus Todo-Poderoso, quer queiram crer nisso ou não. Right? Está vendo? Isso mesmo. Brass serpent hanging on the pole. Lá está a serpente de bronze suspensa numa estaca, On the medical emblem. no emblema médico. Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de ler Salmos 117, Salmos 100. Salmos 100. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, irmão Moisés, sua família, e o irmão aqui também, irmão Maurício, que Deus recompense a cada um de vocês. Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez. Viemos aqui buscar o melhor que temos nessa terra, que é a Tua Palavra, Senhor. São as Suas promessas, o que o Senhor disse que faria, ó Pai. Foi para lá preparar um lar para nós, e perto está o dia, Senhor, em que iremos embora daqui. Que possamos, ó Deus, cada um estar preparados, ó Deus. Estejamos sempre buscando mais da Tua Palavra, andar com o Senhor, para que possamos ir naquele grande dia que o Senhor vier nos buscar. Entregamos os nossos caminhos, que possamos louvar e adorar o Teu nome hoje, ó Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Perdoa as nossas falhas, Senhor, o que fazemos que não agradou a Ti. Que o Senhor nos ajude e nos sustente mais uma semana que está começando. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos assim. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. 291. Quando lá do céu descendo
seja o nosso Senhor e Salvador. Amém. Alguma coisa, irmã Priscila? O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. Lugar frio, desgraçado.
Vamos mais um hino. Aleluia. 9, hino 9 do Inário. Logo após o irmão Moisés tem a oportunidade. Aleluia. Vão abrir, fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte, do sul, do céu azul, vou encontrar. Direi o que sorriso ao entrar no paraíso. Correio de saída, pegarei sua mão e sentirei a emoção. Vai uma passeata com os anos na canção para agradecer Jesus, pensando lá na cruz, pela vida dele. Ao entrar a minha glória, meus filhos cantarão. O coral da mocidade e os filhos do coração. Direi todas as crianças que fizeram a eles não se cansam de trocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção. Quando o meu novo nome me chamar, vai uma passeata com os santos lá na praça, agradecer Jesus, pensando lá na cruz, pela vida que ao entrar no paraíso e ver a raiz que céu, meu desejo é tão grande conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando sua história lembro, mas agora está envolvendo como Deus a luz da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção. Quando o meu novo nome me chamar, farei uma passeata com os santos lá na praça, agradecer Jesus, pensando lá na cruz, pela vida dele. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus, pensando lá na cruz, pela vida dele. Aleluia. Irmão Moisés, vamos ouvi-lo. Deus abençoe, meus irmãos. Satisfação
muito grande para nós estar aqui junto com vocês. Saudações do pastor Júnior, um abraço, ele mandou para cada um de vocês. E da empresa. Vamos, eu tinha pensado num aqui, mas os irmãos conhecem aquele assim: Jesus, Jesus, cantem ao Pai, Pai, Pai. Não conhece, irmão? Já ouviu, irmão? Então, vamos tentar esse aqui mesmo. Jesus é tua presença. Deus
Senhor que perdoa nossas falhas, nossos pecados. E o Senhor que abençoa o esta oferta, tornando tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Aleluias. 419. Glória a Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alegre, quando a tristeza invade a sua alma, quando as mágoas começam a brilhar, quando o amor não é alcançado, logo após pastor Jaconias com a palavra. Amém? 414. Renova-me, Senhor Jesus. Oh
bom que você chegou a esta casa nesta noite. Eu estou agradecido a Deus. Às vezes, você, eu, nós não dimensionamos a importância de estar em um culto, a importância de você deslocar da sua casa. Talvez a fazeres teria, mas desta vida aqui, coisas que você poderia até ter feito mais cedo, deixar para amanhã, você olhou para dentro de si e disse: eu preciso adorar o meu Deus, eu preciso exaltar o santo nome do Criador de todas as coisas. E aqui você chegou, aleluias, quer dizer aleluias, glória a Deus, maravilhoso, eterno Deus, oramos, agradecido por esse primeiro período, esse tempo dos cânticos, dos louvores a Ti. Obrigado por ouvir a estas vozes, ter a condição de ouvir, Pai. Obrigado por contemplar meus amados irmãos que aqui estão. Abençoe grandemente esses irmãos que dispõem do seu dom, talento de tocar os instrumentos, tendo um compromisso com esta casa, estão aqui, ó Deus. Dê aquela porção que eles necessitam, suas famílias, todos que aqui entraram, ó Pai. Nós viemos aqui porque amamos ao Senhor, amamos a Tua palavra. Nós não estamos interessados na vida do irmão, o que ele fez, deixou de fazer. A nossa intenção, o foco principal é agradecer por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Queremos falar um pouquinho daquilo que o Senhor já deixou para nós, relembrar coisas que nós precisamos, Senhor. Ajude a nossa alma a compreender o que nós necessitamos, Pai. Nós oramos em gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, sempre com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom estar aqui, bom mais um domingo que Deus, nosso Pai Celestial, nos dá, de podermos reunir, agruparmos para cultuarmos a Deus. Amém? Amém. Bom, Moisés, sua família, Deus abençoe. Eu vi que o irmão Gabriel perguntou o nome do irmão Leonão, que também está com o irmão Moisés? Deus abençoe, irmãos. Maurício. Deus abençoe os irmãos. Seria esses, né? Amém. Nós estamos em uma semana de Santa Ceia, iniciando. Próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para culto de Santa Ceia. Sábado próximo, culto com os adolescentes e jovens. Nós estamos fazendo uma experiência, e talvez domingo nós falaremos um pouco mais sobre esta, irmãs e irmãos, mas já adianto que os casais, famílias, se quiserem sentarem juntos, não há problema. Como o irmão já senti falta sua aqui, Rafael, né? Reúne com a família, não tem problema, tá, irmãos? Fique à vontade. É evidente que para uma melhor condução, para que não tolhe aqui a ministração de repente um irmão pedir uma imposição de mãos uns dos outros, uma liberdade maior dessa separação, mas eu não quero uma imposição. Já conversamos com os irmãos aqui na nossa reunião, o irmão João está sabendo, mas está ficando bom, né, irmão João? Né? Amém? Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Nós vamos dar, irmão Joaquim, pastor, Deus te abençoe, tá? Vamos ver o Senhor aqui. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo da pregação da palavra que o profeta nos deixou, a estatura
de um cristão perfeito, um homem e mulher que dispõe a servir a Deus, né? E vamos dar sequência a alguns parágrafos aqui e ler na Escritura, que lemos novamente em primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, Universal, primeiro capítulo, né? Aliás, é a segunda epístola, irmãos. No primeiro capítulo, vamos ler alguma porção e já entraremos na mensagem. Glória a Deus. Está escrito assim, a partir do verso 3 do primeiro capítulo da segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Amém. Essa semana eu estive em Simonésia, bom tempo com os irmãos ali, e tive a companhia do irmão Jorge. Deus abençoe, irmão Jorge. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Veja isso, irmãos, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até aqui, a segunda parte do verso 15 está assim: depois da minha morte, diz o apóstolo Pedro, né? Tenhais lembrança destas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, agora oramos pedindo a condução do Teu Espírito Santo, que desde agora já está sendo conduzido pelo Senhor, mas a ministração da palavra que o Senhor deixou venha na inspiração, na unção que cabe para esse dia, para esse tempo presente. Talvez veremos no domingo, se assim o Senhor permitir, e virá uma outra unção, uma condução de ensinamento diferente, porque o Senhor sabe a necessidade da nossa alma hoje. Por isso, conduza aos nossos corações aquilo que tem preordenado antes mesmo da fundação do mundo, que nós teríamos como alimento para esta noite. Assim seremos ricamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentados, obrigado.
O irmão Maurício canta, não, Maurício? Não, né? Aliás, o irmão Moisés disse da saudação do pastor Júnior, amém, deve a nossa, e já aproveito para anunciar, já algumas vezes foi feito isso, vou repetir, do encontro regional que estará acontecendo, se o Senhor permitir, lá em Vila Velha, do dia 20 ao 23. Não é isso? Já os irmãos têm da organização daqui, né? Amém. Amém. Muito bem. O apóstolo Pedro diz aqui que é necessário que nós acrescentemos a nossa vida espiritual estas ferramentas, esses elementos, para que possamos crescer, para que possamos ser homens e mulheres fortificados no nosso alma, corpo e espírito. Necessário é algo que é inevitável, você precisa. Todos nós estamos aqui porque temos um foco de vida eterna. Olhamos para esta Bíblia e ela nos diz: se você andar assim, assim você tem vida eterna. Descansado nessas requisitos, caminhos, tem Deus por você. Amém? Mesmo porque é impossível passarmos sozinho. Nesse caminho é impossível passar com teologia, passar com uma placa de igreja. Eu pertenço a tabernáculo, a palavra original. Isto não nos dá direito de trafegar nesta caminhada rumo à eternidade. Então o apóstolo Pedro nos adverte para que a nossa fé, que é o estudo da mensagem que está ali tipificada, a nossa fé que não é sua, não é propriedade exclusivamente que você conquistou como sua, mas é de Deus. Deus te deu para você. E esta fé que te trouxe aqui, que te trouxe a palavra, que te anima a crescer, precisa ser acrescentada a estas coisas. Estatura fala de crescimento, de robustez. Você vai servindo a Deus e você vai crescendo na fé. Amém? Amém. Então, são como andares, né? Andares, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São esses que o apóstolo Pedro mencionou, mas que você pode, nós podemos, talvez lermos algumas outras escrituras que vai acrescentar muitas outras coisas necessárias para nós crescermos na fé. Então, fé é a base, é o fundamento. Qualquer edifício que está de pé, e se ele está há muito tempo, é porque a base é boa. O edifício pode estar lindo, bem acabado e etc. Mas se não tiver uma base sólida, algo, inclusive nós não vemos essas coisas. Aqui nesse pequeno, simples edifício, tem uma base. E eu estou vendo, nós não estamos vendo, mas é o que sustenta esta obra de pé. Vem a chuva, vem trovões, quem sabe alguns pequenos tremores, e está de pé. Há tremores na sua vida espiritual. Há tempestades, há problemas, há dificuldades. E como edifício que somos na vida cristã, precisa estar bem alicerçado, bem fundamentado. Quantos estão abandonando, caindo? Alguns, talvez
poucos ventos, mas não sustentou porque a base estava ruim. O apóstolo Paulo, inclusive, tipificou isso, né? Nossa vida cristã como um edifício bem alicerçado, nada te abala, nada. Então, é uma recomendação. Eu acho assim extraordinário esse verso 8, porque ele diz, o apóstolo Pedro, que nós precisamos ter estas coisas e aumentarem estas coisas. Coisa ruim é alguém que acomoda, né? Alguém pode acomodar no trabalho, começa com a tarefa, eu faço o que me manda e está tudo bem. Acomodação na vida conjugal não é bom. Alguém que não busca melhoria, não busca ativar aquele ânimo do início de um casamento, por exemplo, são coisas que precisa. E aqui na nossa fé, o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos aumentar essas coisas, porque não nos deixarão ociosos e nem estéreis. Não, alguém que é estéril não produz. E nós estamos como cristãos e precisamos produzir os frutos que Cristo pede para as nossas vidas. Então, eu quero tomar aqui a mensagem. Ele cita aqui no trecho, nós vamos ler, Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer repetir comigo? Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos desejam agradar a Deus? Todos nós. O que é para nós, como crentes, vir à igreja, ter uma vida de testemunho, esforçar, se não o que era, o que é e o que há de vir? Então, olha que o apóstolo Paulo, em Hebreus, está dizendo que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus existe, irmãos, e Ele existe por você, por mim. Aleluia. E que é galardoador daqueles que o buscam. Olha, o apóstolo Paulo aqui dando uma dica: precisa buscar esse Deus. Então, a acomodação não é bom, não é certo, não nos faz crescer. Esta igreja está de pé. Se a pessoa tivesse feito a base há quantos anos atrás, ficar só na base, mas cresceu, e você está crescendo. Então o profeta diz assim, ó, e quando você é um séptico, repito, e quando você é um séptico, aquele que não crê, né? Seria isso, um séptico da Bíblia. Quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que a creia. É necessário crer. Aí ele faz uma pergunta: o que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam ao ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Não podem andar juntos, ter comunhão, a fé e a dúvida. Ou nós aguçamos nos nossos internos da vida cristã, nossa fé, a fé que Deus nos deu, a dúvida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós cremos e é anunciado, é para aguçar a nossa fé. Fé em Deus, fé na palavra, fé para a cura divina, fé para a libertação, fé
Você lembra que o profeta disse que nós estamos e precisamos de fé para arrebatamento, para saída. A fé da cura, olha que nós ainda precisamos de alcançar isso. Mas ela é pequena para aquela fé que nós precisamos para sair dessa terra, irmãos. Sair da terra. Unicamente há dois elementos que governam o ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente tem que haver fé. Agora vamos estudar isto por uns momentos. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Bruno, eu creio que Deus é curador. Se você o crê, o aceita como seu curador e não mente. Meu Deus. Por isso que em vários sermões, o mensageiro, a Bíblia nos orienta. Tenha sinceridade. Deus quer sinceridade. Mentir para nós mesmos, na nossa mente, na nossa consciência, quando dissemos, eu creio, e às vezes não creio. Então não há nada que ele faça tropeçar. É um assunto concluído. Agora você pode ter esperança indo daqui para ali e de cá para lá, mas quando tem fé, então sabe porque é a evidência e você já a tem. Aleluias! Por exemplo, a fé crê na palavra de Deus. A fé crê na palavra de Deus. E não há nada que tira. Deixa eu ver uma escritura que eu lembrei aqui de primeira, também pertinho aqui, ó. É segundo 1 Pedro, olha. É isso aqui, ó. O 25, verso 25 da primeira epístola. Agora a primeira epístola está assim, ó. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela que entre vós foi evangelizada. Você crê que foi evangelizada esta palavra em você? Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações, de requisitos que nós podemos tirar de nós, para enquadrar nesta estatura, nesse crescimento. Subir a escada, subir, maturidade, crescimento, experiência cristã. Uma pessoa experiente, ele não se frustra com coisa alguma. Ele está edificado em Deus, na palavra. Este tipo de coisas aqui, ó, precisa estar bem longe de um verdadeiro cristão. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Para que por ele vedes crescendo. Portanto, há alimento, tipificado aqui como leite, no campo espiritual falsificado, que não entrará nesse organismo cristão e dará o resultado de crescimento que a Bíblia nos exige. Olha aqui, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas
para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vou parar aqui para ir em Tiago 4, antes um pouquinho, que eu gostaria de ler isso com você. Olha, os deveres de um cristão. Nós estamos falando de alimentos, de coisas que nos faz crescer, e por sua vez, coisas que nos apequena, que nos enfraquece. Vamos ver coisas que podem nos enfraquecer. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Eu falei antes, vou repetir, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Nós somos ensinados pela palavra de Deus que somos membros deste corpo palavra de Cristo na terra. Membros. E como membros, nós precisamos estar em harmonia, em comunhão um com o outro. Quando isso sai desta linhagem correta, há estas guerras que o apóstolo Tiago está dizendo. Pelejas, problemas, dificuldades entre nós mesmos. Entre quem? Os membros. E quando um membro é atingido, o corpo sente. Você está indo, vem algo no seu olho, logo a mão quer vir, o corpo quer sair, porque é uma proteção automática. É uma proteção automática. Trazemos isso para o espiritual. Se é uma proteção, quando alguém precisa de uma ajuda, não é uma proteção espiritual que esse corpo precisa fazer. Mas às vezes as pelejas, os problemas nos fazem empurrar as pessoas do nosso convívio. Quando ele está precisando de ajuda, de apoio, é de proteção. Aleluia. Repito, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aí eu vou pular lá pelo 11, isso, para nós ganharmos tempo para voltar na mensagem. Irmãos, olha a maneira carinhosa do apóstolo Tiago para mim e para você. Quantos creem que é irmão do apóstolo Tiago? Eu sou irmão dele, irmão na fé. Aleluia! Aleluia. Ele foi para aquele tempo uma bandeira do verdadeiro evangelho. Você é o de hoje, é o da agora. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ponto final. Reflexão, hein? Não falei mal uns dos outros. Irmãos, é um pecado rasteiro, desgraçado. Você quer ver uma maneira, e já nós já falamos isso, rasteira, satânica de falar mal do outro? Basta
fazer um pedido de oração. Irmão, vamos orar para a irmã fulana, porque ela caiu nisso, nisso e nisso. Não tem nada de Deus nisso. Ele está fazendo isso, eu vi ele nessa situação, vamos orar por ele. É uma maneira de nós passarmos as dificuldades dos membros. Não somos um corpo? Nós todos não somos membros deste corpo? Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos livra de entrar por esse caminho. Juiz é só Deus. Deus pode olhar para Jaconias e dizer: você é culpado nisso e nisso, conserte isso. Nesta caminhada desse jeito você não vai se dar bem. Ao 12, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Eu quero desse juiz, como você também quer a salvação. Amém. É por isso que o julgamento da noiva acontece agora, aqui. Não há trono branco para os escolhidos filhos de Deus. Você é julgado pela palavra. A palavra te confronta. A palavra te mostra os seus erros. A palavra desnuda aquilo que precisamos consertar. Mas é a palavra agora. Limpa, tira, desde que nós entremos nessa lavadora do Espírito Santo. E precisamos mergulhar nisso. Sem reserva, mesmo que fira esse homem de fora, ele precisa ser maltratado pela palavra. A palavra tem a correção e o azeite. Se for preciso, ela fere, mas ela cura, ela consola, ela ajuda, conforta. Mas quando vem de um membro, esta mão não pode confrontar com esta mão. Esta é a esquerda e esta é a direita. Ela tem a função dela. O pé está lá, como uma estrutura. Você não está vendo, vemos pouco, mas é a base. E não pode haver inveja nesse relacionamento. Humano, corpo humano e espiritual é a mesma coisa. Você precisa amar um ao outro. Eu preciso amar um ao outro. O amor vence, irmãos. O amor cura. O amor perdoa. O amor transforma casais, famílias destroçadas e volta para uma reconciliação branca, serena. Mas a lei, a imposição estraga, protesta, fica indignado. Mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é esse amor que nos leva ao Pai. Glória a Deus! E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para quem? Para mim e para você. Tudo antes da fundação do mundo, Ele viu a nossa
degradação. Eu preciso fazer alguma coisa, demonstrar amor por eles. E se fez carne, habitou entre nós, foi à cruz por mim, por você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus nos ajude a cumprir isso aqui, irmãos. E só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É a Bíblia. É o apóstolo Pedro, o iletrado, mas que tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele para deixar isso para nós. Você crê que deixou para você e para mim isso? Amém. Pregado lá no início da igreja, cristão verdadeiro, que está em evidência ao longo das eras. E aqui estamos desfrutando. Que coisa boa isso, né? Desfrutar da correção de Deus. O cristão tem essa capacidade de desfrutar da correção. Aí o profeta dá um exemplo aqui, antes até diz, cita, lembra Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Precisamos dessa fé, dessa base, e esta base é por intermédio de crer na palavra. E então ele dá aquele exemplo de Mateus 8, quando aquele romano saiu a encontrar com Jesus. Ele disse: não sou digno de entrares no meu telhado. E não me sinto digno disso, mas meu criado está gravemente enfermo, e tu podes somente falar a palavra. Falar a palavra. Eu sei que meu criado viverá. Oh, glória! Me dê isso, Senhor, esta fé. Aí faz uma pergunta: o que sucedeu? A distância não apresentou problema. Por isso que quando lá no seu leito, na sua casa, no seu trabalho, quando acontece um problema, você tem esta autoridade de Deus. Senhor, eu preciso dessa bênção. Ajude meu irmão. Olha a intercessão de membros do corpo. Senhor, me ajude meu irmão. Ele está tão enfermo, ela está tão enferma, ela está passando por um problema, Senhor. Solucione esse problema, Senhor, porque ela faz parte desse corpo. Eu não vou embora sem ela, ela não vai sem eu. Nos ajude a esta unidade perfeita. A distância não é problema para o nosso Deus. Deus é onipresente, onipotente, onde quer que queira, está Deus. Aleluia! Ali também está a sua onipotência. Deus sendo onipresente significa que está em todas as partes, em todo lugar. Deus é igual neste momento na Alemanha, na Suíça, na África, como aqui no Brasil e Batina. Aleluia! Deus atravessou eras e eras para estar com você aqui nesta noite. Aleluia! Agora ele disse: eu não sou digno de tu entrares, aquele romano, entrares sobre o meu telhado, somente diga a palavra o que foi a fé daquele romano. Ele creu. Diga: eu creio. Diga na palavra de Deus. Então ele saiu para sua casa em uma viagem de 2 dias, e no dia seguinte, antes de chegar, se entrou com alguns de seus servos, e lhe disseram: teu criado vive. O romano então estava tão feliz e perguntou: a que hora o dia começou a melhorar? Que ele começou a melhorar. E responderam: com que às 11
do dia começou a melhorar. Então o romano soube que foi na mesma hora quando Jesus havia dito: tenho criado vivo. E quando ele havia crido, a onipotência, onipotente, que significa, né, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, que tem o saber de tudo, o conhecimento de tudo, irmãos. Infinito, isso é Deus. Então, quando soa o telefone e roga: ore por favor, isso faz o contato e logo sua fé traz a Deus. Você manda aquela mensagem: pastor, ore por mim, eu preciso. Ore por fulano. Com esta fé que Deus te deu, creia que você receberá. A distância não é problema para Deus. Ouvimos agora isso aqui. E eu creio assim, irmãos. Aleluias, isso faz contato. A sua fé traz a Deus. Sua fé é o que traz a Deus. A oração juntos a cena. A oração é trazida de lá para cá, por meio da fé. A fé une as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Como eu estava visitando a irmã Graça essa semana, e ela disse assim: eu creio na oração. Irmão Joaquim, o senhor que é um homem de oração, por exemplo, quando você vai a alguém e você pergunta: você crê que Deus te cure? Eu creio. É este contato que o profeta está dizendo que acontece imediatamente. Eu creio, eu creio, eu creio. Que frase maravilhosa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, igreja. O leitor disparar 3 parágrafos por conta de uma experiência que ele estava dizendo, que era no 76. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Eu achei que era, alguém pode pensar pela internet: eu achei que era ir lá na igreja e ter um pouquinho da lei de Israel, porque o pastor disse. É você crer no Deus Criador, nesse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é todo poderoso. É um requisito que a Bíblia nos pede, irmãos. Primeiro ponhamos o fundamento, fé, e logo acrescentemos virtude a esta fé. Agora, ali acaba com muitos de nós. Sim, Senhor, sim, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa com um homem ou mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em Lucas 5,30: conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. Aleluia! Você captou isso? Nós precisamos exercer dele essa virtude. O que é? A virtude de Deus, a virtude de Cristo em nós. É certo, se vamos ser como Ele, então temos que ter virtude, temos que tê-la para ser como Ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Agora, se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude em uma via pela qual essa virtude possa passar de mim às pessoas. Passar às pessoas: mãe, você tem esta virtude,
quando esse filho adoece, nas madrugadas você impõe as mãos, Senhor, cure essa febre, tire esse mal, tire essa inflamação, porque essa virtude está em você. É a virtude dele, a virtude de Cristo em nós. Glória a Deus. Veja, agora eu vou ser como Cristo. Então, tenha de ter virtude em uma via pela qual esta virtude possa passar de mim para as pessoas, porque a virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Deus nos ajude a ter estas virtudes, Pai. Não há suficiente fundo, pois não há onde pedir. O cheque voltaria. Se alguém vê a você hoje como um cristão e amanhã lhe vê portando-se como um inconverso, pois dali não se obtém muita virtude. Estas maus comportamentos que o apóstolo Tiago diz, de crítica, de falatório, de nada tá bom, é uma insatisfação, murmuração disso, daquilo outro. Isso retém, atrai o Espírito Santo crescer em nós. Coisa ruim a murmuração, a reclamação. Se nós voltarmos no êxodo que foi o povo de Israel, é a principal situação que fez eles trazer tantos problemas. Reclamar, murmurar. Aí você olha para a vida natural, como é ruim. Aquele marido que nada que a mulher faz, tá bom. Reclama. Nada que ele faz presta para ela. Reclama. E aquilo traz uma influência para o filho, para a filha, e aquele ambiente vai. Reclamação. Então, se não tem fundo de fé, é impossível transmitir fé. Se não tem fundo desta virtude de Cristo, não transmite essa virtude. Quem diz é o profeta de Deus para este tempo final. Virtude tem que estar em nós. E quando obtemos verdadeira virtude, podemos acrescentar nossa fé. A virtude é o passo seguinte nesta construção. Aleluia. Olha o edifício aí da vida cristã crescendo. Crescendo. A vida cristã não pode parar lá no batismo, nas águas. Glórias! Deus abriu meu entendimento, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo certo, vou para a igreja, pego minha Bíblia, sento aí, canto a musiquinha, todos os amém, vou embora. E lá não vivemos a vida de um verdadeiro cristão. Não. Santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Diz o apóstolo Paulo: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por não estar vigilantes, atentos, preocupados com esta estrutura, com esse edifício que é a vida cristã. E vai arruinando, e aparece um novo,
aparece uma correção ali, uma coisa, e aquilo vai começar a abalar. Primeiramente, temos que ter fé. Fé só não é suficiente. Fé, repito, somente a fé não é suficiente. Pedro diz: mostrai em vossa fé virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Aleluia. É o segundo degrau. Você já começa a pregar junto, imaginar junto como será o prosseguir. A fé para alcançar todos os degraus. Mas aqui nós estamos na virtude. É a virtude de Cristo que faz você vir à igreja, desejar a palavra, crescer em Deus. Agora, como nós vamos crescer em Deus sem uma disciplina nem para estar nos cultos? Como crescer? É impossível. É impossível. Uma vida relaxada, sem uma comunhão com Deus, não cresce. E nós estamos aqui, inclusive a mim, para aprender, ter essas coisas que nós precisamos crescer. Amém, Jesus. Nós não podemos ficar numa vida de justificação, santificação. Não, você e eu precisamos do batismo real, verdadeiro, do Espírito Santo. Então vamos fechando aqui a virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Glória. Aleluia! Pode ser que você não tenha virtude, porque muitas igrejas deste último dia ensinam que não se tem que ter o dia de tais coisas tem passado. Dizem, não se necessitam dessas coisas. Unicamente é necessário unir-se à igreja. Os dias de tais coisas têm passado. Não é assim? Não, peraí, isso, na sua igreja. Não, peraí, você quer dizer que lá na sua igreja, de tempo em tempo, eles lavam os pés? Aí você não, sim, não é a igreja que me impõe, mas o apóstolo João disse isso lá no capítulo 13. Não, rapaz, você é bem lembrado. Quem sabe a pessoa está até esquecendo disso, mas que lá foi para aquele tempo. Será? Será que o batismo real, verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, veio caminhando até 325? E ali ele foi 325 anos, certo? Depois, ou errado, depois que veio certo? Virtude. Qualquer um sabe o que quer dizer virtude. Temos que ter. Se sai virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja na igreja verdadeira. Amém? Você quer essa virtude? Aquela virtude que você vê a unção do Espírito passando e você, eu preciso só tocar. Eu preciso que aquela virtude passe em mim. Aquela mulher estava assim. Eu não preciso abraçar, eu não preciso que ele impõe as mãos, eu quero só tocar nele. Eu sei que ali tem virtude. A minha fé mostra que tem virtude ali. Amém, aleluia. A virtude em você te dá este calibre de fé. Amém? Amém. A virtude é isso. Então ele espera que a mesma virtude esteja nesta igreja verdadeira de hoje. Veja, porque ele foi nosso exemplo. Diga comigo, ele foi nosso exemplo. Ponto final. Amém.
novo, ele foi nosso exemplo. Então, não é o exemplo nem que precisa ser seu pastor como exemplo. Você precisa olhar e ver calibre de cristão nele, sim. Mas o seu exemplo, de fato, não é ele, não é o seu irmão, não é a sua irmã. Quando você vê ele e ela em problema, não é o seu exemplo. Não é o meu exemplo. Não, eu vou comportar como ele, porque ele está assim. Ele precisa estar com a virtude santa, a correção santa de Deus. O apóstolo Paulo teve essa ousadia de dizer que seremos ou precisamos ser imitadores de Cristo como ele foi, porque de fato ele foi. Glória a Deus. E eu digo mais: homem nenhum, inclusive Paulo, pôde dizer isso se ele não estava coberto do sacrifício de Jesus Cristo. Você olha para um cristão e você pode dizer: eu sou imitador dele, porque você está vendo Cristo, você vê o sacrifício. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, não nos mata agora, porque Ele vê você e eu através do sacrifício. Ele não vê você, Ele não vê o seu ser, Ele vê o sacrifício. Ele vê Cristo na cruz, Ele vê o sangue por você, Ele vê a vida de Cristo por você, por cada um de nós. Aleluia. Então, o exemplo nosso é Cristo. Não é o dogma de uma igreja, não é o que a imposição de uma igreja, não, é o que a Bíblia diz. Aleluias! Veja, para terminar, virtude, o que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem, olha aqui isso, irmãos. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus, dizem que isso foi para os dias passados. E o único que alguém tem que fazer é pôr seu nome no livro. Você é crente? Sou. Tem até um cartãozinho. Te mostro o cartão da igreja. É a minha foto, tá vendo? Eu sou da igreja tal. Tem 10 anos. Tem 20, tem 40. Rapaz, meu pai era de lá, meu avô era de lá. E fixa a fé dele naquilo. Irmão, irmã, não fixa a sua fé. Não fixemos nós a nossa fé em crer, em achar que temos na mensagem da hora. Não. Você e eu precisamos aprofundar no amor de Deus. Por quê? Crescer. Estrutura. Estatura. Não é palavras em vão do apóstolo Pedro que deixou essa escritura. Ei, cristãos, irmãos, precisa crescer, irmão. Não para aí não, meu irmão. É assim. Precisamos crescer. Então, virtude é força, poder, mas muitos não querem esse poder. Veja, alguém diz: meu nome está no livro, ser batizado por imersão, ou aspersão, ou o que for. Isso é tudo que ia dizer assim. Porém, Pedro disse aqui: mostrai em vossa fé virtude. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, templo de Deus, preparando a casa. E depois da fé, a gente tem que ter virtude. Tenha você virtude para todo o mundo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos até aqui. E eu creio que te ajudou. Nos ajudou. Talvez, se somos corpo, veja bem, a pregação é para o corpo, é para o membro, a edificação do corpo, melhor dizendo. E sabe, o membro nem está aqui e precisa dessas coisas. E a vitamina, a essência da vitamina, vai para o corpo. Você alimenta todos os dias esse físico.
Hoje eu vou alimentar, comer isso, porque eu quero só fortificar o meu braço. Não conseguimos. A vitamina entra e ela vai sendo distribuída para todos os membros. E digo mais, falando fisicamente, quando há uma inflamação, o corpo, como é que eu diria? Aquele trabalho vai todo sendo focado para recuperar aquele membro com problema. Irmão, que mensagem isso traz para a igreja e para nós? Meu dedo machucou. Você não vai lá só, pá, corta ele. Lembra, Jorge? Vai em Vitória, não precisa pôr um ferro aqui, Jorge. Coloca o ferro, eu quero meu dedo de volta. Mas ele vai ficar duro. Fisioterapia resolve. Eu vou fazer fisioterapia. Porque eu quis tocar violão, eu não quero. Aí no corpo espiritual, alguém está com problema, nós vamos cortar. Não, você não está muito legal, não. Você precisa ficar. Você está trazendo uma imagem. O que precisa é a imagem da intercessão ser ministrada nesse momento. Eu quero mais e mais de Cristo. Vou mais baixo? Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Põe a mãozinha no seu coração, por favor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu Oremos com Deus, Pai. Nós não queremos cantar e queremos mais do Senhor. E ficar uma voz cantada aqui, não, Pai. Senhor, por favor, permita que esse canto, estas vozes possa entrar, passar, ultrapassar essa atmosfera e ir ao trono de graça. E ser repartido em nossas vidas a partícula do Teu Espírito Santo, a vida do Senhor em nós, Pai, para que possamos de fato viver esta palavra. Queremos viver esta palavra, Senhor. Foi assim que nós somos ensinados, vamos entrando na palavra, comendo a palavra, para se tornar a palavra, porque a palavra é Cristo. A palavra é o Espírito Santo em nós. E quando o Senhor vir buscar, o Senhor vem buscar a essência do Teu Espírito Santo em corpos humanos, para que possamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos e deixar esta terra, para que o Senhor possa preparar ela para nós entrarmos. Ajude a nós, Senhor. Aqui não há uma pregação achando que sou forte nisso. Não, meu Deus. Isso é para mim também. Todos nós precisamos crescer, amadurecer, criar uma resistência contra as potestades malignas, Senhor. Nos ajude que esta palavra possa entrar nesses seres, quem sabe, enfermos de curar. Porque a Tua palavra é cura de vida. Tua palavra liberta pessoas oprimidas, ansiosas, depressivas. Tua palavra vem e arranca isso. Tua palavra salva. Tua palavra salva.
precisa desta salvação. Sim, ó Deus, que eles possam ser impactados nesta noite. Ajude as famílias que não puderam estar neste culto nesta noite, Pai. Uma semana de Santa Ceia é uma semana perigosa, atribulada, cheia de problemas, e precisamos estar cautelosos com as nossas vidas, meu Deus. Ajude os meus irmãos e irmãs, ser com esses adolescentes, crianças, jovens, que estarão consagrando suas vidas para estarem no culto ao sábado, juntamente com toda a igreja, irmãos convidados. Nos ajude, Pai, nesta caminhada, para alcançarmos a esta estatura perfeita que o Senhor requer de nós. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor. Livra-nos dos males, de doenças, de tudo, Pai, incidentes, acidentes, que possamos ser protegidos do Senhor. Livra cada irmão e irmã dos homens maus, das más influências e das pessoas maliciosas, Senhor. Ajude essas jovens meninas que andam em meio de demônios, que elas possam ser protegidas pelo Senhor. Assim nós queremos que esta virtude do Senhor esteja na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. Se conosco, fica conosco, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Você diz graças a Deus? Graças a Deus. Irmão Moisés, prazer te ver, Maurício. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Vai em paz, irmãos. Cumprimente seu irmão, sua irmã. E vai em paz. Quarta-feira, culto de oração. Sábado, culto com os adolescentes e jovens. Domingo pela manhã em Rio Sul. Domingo à noite aqui. Amém.